Olá, está começando o Saúde em Evidência. No programa de hoje vamos falar sobre diabetes, uma doença que faz parte da rotina de milhões de brasileiros e que exige atenção, cuidado e informação. Você vai conhecer histórias, entender a importância da alimentação e da atividade física, além de acompanhar ações de prevenção e novidades no tratamento pelo SUS. O Saúde em Evidência começa agora. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. A gente vai conhecer a rotina de Dona Noemi, que convive com essa doença. Acompanhe. No Brasil, mais de 16 milhões de pessoas convivem com diabetes, segundo a Federação Internacional de Diabetes. E o número pode ser ainda maior, já que muitos casos não são diagnosticados precocemente. Eu pensei que eu nunca ia ser diabética, mas minha família toda é diabética. Minha mãe era diabética, eu tenho um irmão e uma irmã, duas irmãs que são diabéticas, comigo 3, com um irmão 4, e quando a família toda é diabética, quando nasce, às vezes já nasce diabético. É triste essa doença, não é boa não. Mas você tem que saber viver com ela, senão você morre do tempo, viu? Você tem que sair, você tem que viver, fazer ginástica, passear, dançar, tomar carraspana ou cerveja, isso é bom. Hoje em dia o diabético é mais fácil de viver, porque tem muita coisa a favor dele, né? Tem a cervejinha sem álcool que você pode tomar, né? Tem o cuscuz, que é atenção ao diabético, que é bom também. Por aí, muitas coisas. A doença pode se apresentar de diferentes formas. Em alguns casos, o uso de insulina é essencial. Em outros, o controle envolve a alimentação, medicação e acompanhamento. Logo no começo eu fiquei triste, né? Quase que eu entrava em depressão. Depois eu disse, sabe uma coisa? Eu vou derrubar ela, mas não derrubei não, mas eu ando de mão dada com ela, né? Com a diabetes, com ela, né? Então, mas que muda a vida da gente, muda um pouquinho. Um senhor disse, dona Noemi, a senhora ficou doente. Eu olhei para ele, sou doente não, eu tenho sangue doce, mas doente não, jamais. Eu acho, a gente não deve de jeito nenhum a gente receber, sou diabética, eu fiquei doente. Não, não fique não, que é ruim. Eu acho que depois que eu fiquei diabética, eu aprendi a viver melhor. O diagnóstico muda a rotina e exige atenção constante com a alimentação, uso de medicamentos e monitoramento da glicose. Olha, quando eu descobri que eu era diabética, aí eu comecei a fazer exercícios, que eu não fazia, né? Eu vivia muito dentro de casa. Eu cuidava mais dos meus netos do que de mim. Aí depois que eu descobri que eu sou diabética, eu fui viver melhor. E a alimentação? Alimentação, você tem que saber se alimentar. Aí você come bolo hoje, um pedaço de bolo. Você passa uma semana, 15 dias sem comer, como eu faço. Aquele doce de mamão, Maria. Faz tanto tempo que eu comi um doce de mamão, aí faz uns 3 meses eu estava na casa de uma amiga, tinha doce de mamão, eu fui à festa, comi. Mas tem que saber viver. Quando não controlada, a diabetes pode causar complicações graves, como problemas cardiovasculares, danos nos rins e perda de visão. A senhora faz acompanhamento com nutricionista? Faço, lá no Centro de Atenção do Idoso. É muito boa ela. Aí pronto, eu faço, mas eu não faço direitinho não, senão eu morro de fome. Eu tenho que escapulir, né? Dá umas escapadinhas de vez em quando. Hoje a gente tem que escapar mesmo, senão
você morre de fome. Ter casos na família também aumenta o risco, principalmente quando associado ao sedentarismo e à alimentação inadequada. Qual é o maior desafio da senhora no dia a dia? É viver. Viver e ter saúde. É importante. E o que é que a senhora mais sente falta? Que a senhora comia ou fazia antes e agora... Da minha cerveja. Eu tomava uma cerveja empurrada. Agora só posso tomar 2 garrafas, 2 latas. Somente. Tem algum cuidado que a senhora não abre mão hoje? Eu tenho, sim, de não cair. Eu tenho medo tão grande de uma queda. Aí eu faço tudo para não cair. Às vezes eu ando ligeiro, eu estou andando muito ligeiro. Eu não ando de sandália no dedo, de jeito nenhum, porque eu fui andar e caí 2 vezes, eu não ando. Ando de sapato ou só uma sandalinha, estou bem arrochadinha nos pés. Mas sandalinha de dedo, havaiana, não. Tenho medo de cair, é isso que eu tenho medo. Das complicações, porque minha mãe caiu e quebrou o fêmur e morreu disso. Eu já tenho uma tia com 93 anos, que morreu o mês passado. Ela caiu, quebrou o fêmur e saiu andando do hospital, no andar já. O médico ficou tão admirado. Eu digo, essa não morre mais não, mas ela morreu, o mês passado ela morreu, 93 anos. Não era diabética. O diagnóstico é feito por meio de exames simples, como a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Dona Noemi, a diabetes, ela geralmente complica outras coisas, né? Como quem tem pressão alta, cicatrização, demora um pouco mais. A senhora percebe isso no corpo da senhora? Não, eu arranco o dente, os dentistas ficam admirados porque no instante fica legal, cicatriza bem. É tanto que agora eu estou fazendo uns exames que eu vou fazer uns implantes nos dentes. Mas minha circulação, né? Circulação é boa. Minha circulação é boa. Eu sinto um pouquinho dormente nos pés. Mas como eu faço muita atividade, não aumentou não. Ficou naquilo. Diminuiu até. É porque se você, não vou andar não sei o quê. Tenha cuidado. Se chegar o dia, a senhora vai usar uma bengala, eu uso com o maior prazer. Não tem esse negócio não. Com acompanhamento adequado, as mudanças no estilo de vida e a adesão ao tratamento, é possível viver bem com a doença. Quando a senhora começou a perceber que talvez tinha alguma coisa errada, antes de receber o diagnóstico, quais foram os sintomas que a senhora sentiu? Foi a boca seca, dores nas pernas e minha vista ficou ruim. Eu não assistia televisão, eu não olhava o celular porque não enxergava direito. E usando óculos, minhas pernas eram tão pesadas. Aí eu disse doutor Antenor, ele disse assim, vamos fazer um exame de sangue para ver o que é que a senhora tem, que sua família é toda diabética. Eu disse, bora. Quando eu fiz, aí deu lá nas alturas. Aí a enfermeira disse, a senhora sente alguma coisa que está tão alta a sua glicose? Eu disse, sinto. Canseiro nas pernas. A senhora é diabética. Quase que eu não chegava em casa. Quando eu aumentou a dor nas pernas. Quase que... Aí pronto, aí eu fui cuidar de mim. Pronto. E o que a senhora falou que faz atividade física, que foi uma coisa que mudou na sua rotina, né? Foi. E quais são os benefícios? O que a senhora sente de melhor, assim? Melhorou minha pressão, que eu tomava remédio de manhã e de noite para pressão. Diminuiu, só tomo uma vez por dia, e a dosagem também diminuiu, né? Eu tomava um de 50, eu tomo agora de 25, né? E a minha pressão, eu tomo remédio de pressão, mas ela não é alta, de jeito nenhum, é controlada. Quando eu vou aferir a pressão, os enfermeiros ficam até admirados, sua pressão está boa, né? Tem que ter, agora... É isso que o exercício faz com a gente. Até a glicose baixa. Baixa a glicose. Não baixa, assim, regula, né? Fica
um pouquinho alto. O médico até disse, não deixe baixar 120, não deixe baixar mais do que 120. Tá certo, mas baixa. Eu fico tão contente quando ela dá 87. É para mim uma alegria. E assim eu estou vivendo, né? Com essa diabetes, com a pressão alta, saindo. Sabe? Sexta-feira eu vou para o baile do esporte, Dia das Mães. Aí pronto, tenho que sair. Às vezes, um dia desse eu cheguei 2 horas da manhã, meu neto chegou de meia-noite. Ô, a senhora estava onde? Segredo? E pronto. Assim eu estou vivendo minha vida. Melhor. Mais do que números, a diabetes faz parte da vida de milhões de brasileiros e reforça a importância da informação, do cuidado e da prevenção. Aceite, porque tem tanta gente que não aceita. Não sou uma pré, não. Você é diabético. Acho que não existe um pré-diabético, não. Então eu digo a essa pessoa que ela encara a diabetes, sabe viver com ela. Não deixa ela lhe derrubar, não. Derrube ela, que é melhor. Ou senão ande de mão dada com ela, que é melhor. Só isso. É isso aí. Você acabou de acompanhar um pouco da rotina da dona Noemi. Muito obrigada por ter aberto as portas da sua casa e ter nos recebido com tanto acolhimento. E a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Não sai daí. A Faculdade de Medicina do Sertão é nota máxima no MEC. E quando o MEC dá nota 5, a qualidade é inquestionável. Esse é o reconhecimento mais importante da educação superior. E isso significa que você tem acesso ao ensino médico de qualidade aqui em Arco Verde. Medicina de qualidade é ser reconhecido com excelência. E a Faculdade de Medicina do Sertão é nota máxima no MEC. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E estamos de volta com o Saúde em Evidência.
E agora chegou a hora de tirar as dúvidas mais comuns sobre a diabetes. Chegou a hora do quadro Você Pergunta. E está começando o quadro Você Pergunta. E o tema de hoje é diabetes. Bom dia, meu bem. Qual é o seu nome? Maria José. Maria José, você conhece alguém ou já ouviu falar sobre diabetes? Sim, inclusive eu sou diabética. Tenho pessoas na minha família que têm diabetes também. E como é conviver com a diabetes? Nossa, é um desafio a cada dia, porque é uma doença crônica que não tem cura, que a gente tem que fazer uma dieta severa, é tudo limitado. Então, é um desafio, eu acho, muito difícil, mas que com muita disciplina a gente consegue. Qual é o seu nome? Jeane. Jeane, você conhece alguém que tem diabetes? Eu mesma. Qual é o tipo da sua diabetes? 1. E como é conviver com ela? Horrível. É muito difícil, dá muito trabalho para cuidar. Por mais que você cuide, mas ela sempre está descompensada, entendeu? Até porque ela prejudica muito o pâncreas. Às vezes ele nem funciona mais. Eu acho que o meu, o que eu fiz, o meu não funciona mais. É a base só da insulina mesmo. Gilberto, você já ouviu falar sobre diabetes? Conhece alguém que tem essa doença? Sim, sou condutor lá de Sertânia e transporto várias pessoas com esse sintoma de diabetes. E qual é a sua dúvida sobre isso? Eu queria saber o que a gente pode fazer para prevenir, para que não chegue a esse ponto de ter diabetes. José, você conhece alguém que tem diabetes ou já ouviu falar sobre essa doença? Meu pai tem. Aí a dieta dele é na boca. Já sabe, não come açúcar, não come rapadura, não come doce. E acompanha a regra, né? Toma o remédio certo. E vem o médico. Quando o médico diz, tá alta, volta lá no médico. O médico diz, tá alta, tá acontecendo alguma coisa. Só pode comer isso, só pode comer aquilo, só pode... Aí vai obedecendo a regra na alimentação. Aí vai mantendo ela. O tempo vai passando e vai mantendo ela. Que a diabetes, a gente sabe que não tem cura, né? O problema é na boca. Ter a dieta, vai muito tempo. Agora, se não tiver a dieta, o caminho é curto. O caminho é curto. E o senhor tem diabetes? Como é conviver com essa doença todos os dias e principalmente não comer rapadura, que o senhor gosta tanto? É que ele diz, é na boca, né? Na boca. E então o cafezinho bem cedo é o que eu uso. Não de todo dia. Eu gosto de eles estão deitados e eu vou na xícara bem cedinho, ó. Pouquinho, né? Seu Adilson, qual a sua dúvida sobre diabetes? Porque é o pau que a gente vê no mundo agora. Parece que é todo mundo contaminado de diabetes. É contar das pessoas que não têm diabetes. Eu mesmo, graças a Deus, vou completar 80 anos e graças a Deus, não sei nem o que é isso. Não sei de maneira nenhuma. É verdade que não pode comer doce. E nós acabamos de acompanhar o quadro Você Pergunta. E para esclarecer nossas dúvidas, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. Chegou a hora do quadro Pergunte ao Especialista. E no quadro de hoje, nós vamos falar com o endocrinologista Dr. Tomás Menezes. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nossa casa está de portas abertas para o senhor, viu? Eu que agradeço, né? Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes, Dr. Tomás. E aí eu já quero começar perguntando quais são os principais sintomas? Tá, uma boa pergunta, né? Assim como todas as doenças metabólicas, pressão, a hipertensão, né, o diabetes, o colesterol alterado, na sua maioria das vezes eles não costumam provocar sintomas. Então, os sintomas da diabetes são muito mais quando os pacientes já têm a doença e ela está muito descompensada. Então, ela pode dar muita sede, urinar demais, perda de peso, vista embaraçada, né? Infecções urinárias sem saber de quê. Mas na maioria das vezes esses daí são casos já mais avançados, né? Mas na sua maioria elas não são sintomáticas. Certo. Existe diferença entre a diabetes tipo 1 e a tipo 2? Sim, total, né? Eu costumo dizer que elas só dividem um nome, né, de diabetes. O mecanismo de fisiopatologia são parecidos, mas são doenças distintas. A diabetes tipo 1 eu costumo falar que é um azar.
né, uma doença autoimune, onde o corpo produz defesas que não deveriam produzir, e essas defesas, por algum motivo, estranham o pâncreas e começa a agredir as células que produzem insulina. Então, esse paciente evolui com a produção diminuída ou até a parada total da insulina, e esse paciente é aquele que tem que fazer 100% insulina. Já o diabetes tipo 2 é o que a gente fala que é o adquirido, que tem a ver com peso, que tem a ver com estilo de vida, com obesidade, entre outras coisas. Todos os dois levam às causas de alterações longas a cronificações, né, que a doença pode provocar, mas elas têm uma distinção da etiologia inicial. E no caso do uso da insulina. Então, a tipo 1, ela necessariamente usa a insulina. E a tipo 2 depende do grau, é isso? Sim. Tipo 1, hoje a gente só tem tratamento com insulina por justamente isso. O paciente parou de produzir insulina. A tipo 2 é um tratamento à insulina, mas ele pode fazer comprimidos, às vezes até com reeducação alimentar, dependendo do estágio da diabetes e o grau de descompensação. Às vezes a gente consegue controlar só com alimentação e exercício. Certo. A diabetes, ela pode passar muito tempo sem apresentar nenhum sintoma? Pode sim, né? Por isso que os testes de glicemia são exames de rastreio que, se você faz exames laboratoriais, eles sempre vão constar, né? Muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico no exame de rotina, né, e nos procura justamente por isso, ou porque foi fazer uma consulta em um hospital e estava sentindo uma dor de cabeça, uma queixa diversa e fez a medida e deu alterada. Então, muitas das vezes a gente flagra nos exames de rastreio. Uma das perguntas que a gente ouviu muito no nosso quadro Você Pergunta é: quem tem casos na família tem mais chance de desenvolver a doença? Tem sim, né? Tanto a tipo 1 como a tipo 2, né? A tipo 1, como é uma doença autoimune, então existe um viés aí da genética, sim, né? A tipo 2 também pode ter, mas muitas das vezes é mais a questão ambiental, né? A falta de exercício, os hábitos alimentares, né? Ganhar peso. Mas mesmo assim a gente tem pacientes que têm pais e mães ou algum outro familiar, e às vezes o paciente não tem grau de obesidade e mesmo assim desenvolve diabetes tipo 2. Então existe sim um fator ambiental, claro, mas a genética também pode contribuir sim. Quais são os exames, doutor, que ajudam a gente a descobrir o diagnóstico? Certo. Hoje a gente tem 3 exames laboratoriais, né, de sangue que a gente avalia a questão da glicemia. A famosa glicose em jejum, né, que é a glicemia, né, que é um teste rotineiro, e a hemoglobina glicada, que é um exame laboratorial também que mostra o histórico do açúcar do sangue nos últimos 90 dias, para trás do dia do exame que foi feito o exame. E tem aquele teste que é o teste da garapa, né, que muitas mulheres durante a gestação faz, que é a gente provocar um excesso de açúcar para ver como o paciente se comporta com o açúcar exagerado. Certo. A alimentação e a atividade física, ela realmente fazem a diferença no controle da diabetes? Total, né? Hoje, com o advento aí de medicações potentes para perda de peso, cirurgia bariátrica, né, a gente vê que muitos pacientes que são diabéticos, a gente pode controlar ela totalmente com a perda de peso. E a perda de peso, assim como a diabetes, né, e as outras doenças metabólicas, o basal dela é justamente melhorar a alimentação e o exercício. Então, pacientes que conseguem encaixar uma melhor hábito de alimentação e atividade física, como consequência diminuir peso, perdendo gordura, a gente consegue bons resultados, diminuir medicações ou, dependendo, até retirar. Doutor, quais são as complicações que podem surgir quando a diabetes não é controlada? Ótimo. A gente divide geralmente ela em agudas e crônicas. A aguda seria a hipoglicemia, né, que ela baixar demais, né, é uma das principais, ou porque o paciente usou medicações em demasia, ou porque não se alimentou, né? E as crônicas não, são aquelas que vai ser a longo prazo, que é justamente a alteração nos rins, alteração no olho, né, alteração na circulação periférica. Então, aquele paciente que às vezes tem um ferimento nas extremidades, em mãos e pés, e não cicatriza, que às vezes tem que fazer procedimento de raspagem ou até amputações, né? É justamente o que leva à cegueira, é o que leva o paciente à hemodiálise e alterações vasculares. Esse ocorre geralmente com alguns anos de diabetes. Certinho. Muita gente acredita que quem tem diabetes nunca mais pode comer doce. Isso é verdade? Sim e não. Como assim? Né?
A questão não é o doce, né? É extremamente comum a gente receber em consultório pessoas que vêm e acham que desenvolveu a diabetes necessariamente porque comeu muito doce. Não, pelo seguinte, o excesso de doce vai fazer com que você engorde, o excesso de doce vai fazer com que você converta mais em gordura e isso daí é quem leva à fisiopatologia da diabetes. Mas o paciente diabético, ele tem uma dificuldade no controle de açúcar. Então, o ideal é que a gente não oferte na alimentação esse tipo de alimento, porque ele vai ter uma maior dificuldade de controlar, de baixar. Mas se o paciente comer com uma restrição, né, não está comendo à vontade, então ele até pode usar, né, mas sem abusos, lógico, porque ele vai ter uma dificuldade maior de controle. Certo. E para a gente fechar esse bloco, qual a principal orientação para quem acabou de descobrir que tem diabetes? Procurar o médico, né, de preferência o médico especialista. O controle da diabetes, principalmente no início da diabetes, né, o melhor período para a gente tentar controlar a diabetes do paciente. Hoje a gente fala em memória metabólica, então o paciente tem uma grande oportunidade de controlar ela e evitar justamente essas complicações a longo prazo. Então, tratando, basicamente o paciente tem uma vida normal, sem demais aperreios e estresses aí. Mas aquele paciente que negligencia por justamente não estar sentindo sintoma, na maioria das vezes são esses pacientes que vão evoluir para as complicações e vão sofrer com a diabetes. Ok. Doutor Tomás, muito obrigada. Sei que sua agenda é bastante corrida, então agradeço o senhor ter tirado um tempinho para estar aqui esclarecendo e ajudando os nossos telespectadores com essas informações. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço. Quando tiver novidade, volto para contar a gente. Certinho. E nós acabamos de acompanhar o quadro Pergunte ao Especialista. Nós vamos para o bloco comercial e já voltamos com mais Saúde em Evidência. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. A Faculdade de Medicina do Sertão é nota máxima no MEC. E quando o MEC dá nota 5, a qualidade é inquestionável. Esse é o reconhecimento mais importante da educação superior. E isso significa que você tem acesso ao ensino médico de qualidade aqui em Arco Verde. Medicina de qualidade é ser reconhecido com excelência. E a Faculdade de Medicina do Sertão é nota máxima no MEC. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. O Saúde em Evidência está de volta. E além do acompanhamento médico, hábitos saudáveis também fazem a diferença no controle da diabetes. E se a alimentação é uma grande aliada nesse processo, o movimento também faz toda a diferença. Acompanhe. Quando o assunto é diabetes, a alimentação e a atividade física podem ser grandes aliadas na busca por mais qualidade de vida. E cuidar da alimentação não significa viver em restrição o tempo inteiro,
mas aprender a fazer escolhas mais equilibradas no dia a dia. Para quem tem diabetes, o que é que não pode faltar em uma alimentação equilibrada? É muito importante que os pacientes que têm diabetes, eles possam pensar ali num consumo equilibrado, com aumento de consumo dos alimentos que a gente chama de reguladores. Como? Os vegetais, principalmente os vegetais crus, né? As frutas, as fibras que a gente encontra ali na aveia, que vão ajudar nesse controle glicêmico, para equilibrar e tornar essa absorção da glicose um pouco mais lenta. Também é importante o consumo adequado de proteína, tendo em vista que isso também vai ajudar na absorção adequada dessa glicose. Então, acrescentar, por exemplo, ovos na alimentação, que é uma ótima fonte de proteína prática e acessível. Pequenas mudanças na rotina alimentar já podem ajudar no controle da glicose e trazer benefícios para a saúde como um todo. Quais são os principais erros que as pessoas cometem na alimentação? Quanto à diabetes, é muito comum as pessoas acharem que é só cortar o açúcar e tá tudo certo. Infelizmente, não é só isso. A gente precisa ter equilíbrio na qualidade da refeição e na quantidade. Também é muito comum as pessoas acharem que acrescentando alguns alimentos, como por exemplo a batata doce, né, vai ali ajudar no equilíbrio da glicose. Sim, a batata doce é um ótimo alimento, mas na quantidade certa, porque a batata doce também possui carboidrato. Então é uma questão de qualidade e quantidade, porque os carboidratos são importantes sim, não vai se retirar carboidrato da alimentação do diabético, mas vai ajustar usando a quantidade certa e preferindo sempre os carboidratos que a gente diz mais complexos, né? Como, por exemplo, os alimentos integrais, as raízes, as frutas que são menos doces. Então, é basicamente esses ajustes aí que a gente precisa fazer. Mais do que cortar alimentos, o acompanhamento nutricional busca equilíbrio e a adaptação à realidade de cada pessoa. É possível comer bem sem abrir mão totalmente do que gosta? É super possível. A gente tem diabéticos aqui que conseguem manter a glicemia ali 80, 90. Então, quando a gente equilibra essa glicemia, dá para abrir algumas exceções. Inclusive, muitas vezes, alguns docinhos saudáveis dá para entrar ali na dieta. A gente só precisa equilibrar essa glicose e ter o consumo na quantidade adequada e com a frequência ajustada também. Montar refeições equilibradas, respeitar horários e prestar atenção à qualidade dos alimentos também faz parte desse cuidado. Como montar um prato saudável no dia a dia? Um prato saudável, basicamente vou falar de maneira bem simples. Basicamente a gente pega um prato, divide ali em 4 e a gente aumentar o consumo de fibras, consumindo mais saladas, vegetais, legumes, colocar metade desse prato aí de salada. O restante, 1/4 dele precisa ter proteína. E os outros, né, os outros 1/4 desse prato é importante que tenha carboidrato. Sempre preferindo os carboidratos mais complexos. Então ali, nesses carboidratos, a gente pode usar o arroz integral, pode usar a quinoa, pode usar uma batata doce como fonte de carboidrato também, mas nunca esquecendo do consumo adequado de salada. É muito comum as pessoas consumirem uma folha de alface e 2 rodelas de tomate e achar que está consumindo uma grande quantidade de salada. Na verdade, a própria Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente tem que consumir ali meio prato de vegetais crus. Então, aumentar ali sua porção desses vegetais vai fazer toda a diferença no equilíbrio da glicose. A organização da rotina alimentar também ajuda no controle da glicemia, evitando longos períodos em jejum e excessos. Qual a importância dos horários das refeições no controle da glicose? Então, é muito comum o diabético ele apresentar oscilações na glicemia. Então, tanto essa glicemia pode aumentar, né, dando o que a gente chama de hiperglicemia, como pode baixar, causando ali uma hipoglicemia, que inclusive é até mais grave do que uma hiperglicemia na maioria das vezes. Então, é importante que a gente tenha horários fixos das refeições para não gerar uma hipoglicemia, baixar demais essa glicose, aumentando inclusive a vontade de consumir doces e também ajudar ali no processo de saciedade, no equilíbrio dessa glicose. Então, ter os horários fixos vai fazer toda a diferença para que não haja oscilações na glicemia desse paciente. E o cuidado com a saúde também passa pelo movimento. A prática regular de atividade física pode ajudar no controle da diabetes, melhora a circulação e contribui para a qualidade de vida.
como a atividade física ajuda no controle da diabetes? A atividade física ajuda no controle da diabetes a partir da baixa das calorias, né? E vem também trazendo a absorção da insulina na musculatura. Isso vai ajudar, vai ter um benefício maravilhoso para aquela pessoa que faz atividade física, que é o diabético. E não é preciso começar com exercícios intensos. Pequenas atividades já podem trazer benefícios importantes para o corpo. Independentemente da atividade, quando você já inicia uma atividade, já se beneficia. Não importa qual o tipo de atividade, não é? Claro que cada corpo é cada, não é? Ele vai ter diferenciar a atividade do idoso para uma criança, para uma pessoa mais jovem. Mas a atividade física em si é necessário fazer, sabendo que a atividade física não é uma atividade de casa, limpar a casa, essas coisas, não é atividade física, tá? Atividade física é um processo de planejamento, tudo no seu cotidiano para ter seu benefício. Atividades como a dança unem movimento, socialização e bem-estar, de forma leve e acessível. Eu sou um pouco suspeito em falar, mas é das boas também. Vai depender muito também do tipo de dança, não é? Mas a dança é um dos, para iniciar, é maravilhoso. Fora outros benefícios que a dança traz, não só a questão de perca calórica, mas de vários fatores, que é relaxar mais a sua mente, deixar um pouquinho as coisas mais clarear as possibilidades corporais, não é? Que é beneficiar equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade, espaço, tudo que você imaginar, a dança também vai englobar. Antes de iniciar qualquer atividade física, também é importante respeitar os limites do corpo e buscar orientação adequada. Precisa ser algo intenso ou pequenas atividades já fazem a diferença? Não precisa ser algo intenso. Também tem os objetivos. Cada atividade física tem seu objetivo, mas já começando aos poucos, já se beneficia. A intensidade você vai começando a propor com o tempo, vai ajudar a você a decorrer com o tempo, você vai começando a ver que você tem mais possibilidade de fazer uma atividade mais intensa e também vai ser claro que cada corpo, né, vai ser direcionado também pelo médico, pelo um profissional da educação física que vai ter uma avaliação. Não é só chegar e fazer uma atividade. A maioria das pessoas pensa, eu vou olhar na internet e já vou fazer. Isso tem que direcionar para um profissional. Mais importante do que intensidade é encontrar uma atividade que possa fazer parte da rotina. É fundamental uma pessoa com diabetes, antes de iniciar qualquer tipo de atividade, se alimentar. Se alimentar, ver como está o nível de glicose, que é fundamental para depois dar início à atividade. E para quem está parado, por onde começar? Para quem está parado, por onde começar? Claro que as pessoas, primeiramente, têm que buscar um profissional, principalmente de saúde, para saber como é que está suas taxas, tudo, como é, para depois iniciar. Mas a maioria não consegue buscar um profissional de saúde, como um médico, e aí vai iniciando, já dá início a uma atividade. Mas é bom começar com a caminhada, depois ir para um profissional da educação física também, para fazer uma avaliação em si, iniciar uma academia também. E o profissional da educação física, ele vai direcionar para um médico se acontecer algo no decorrer da avaliação também. E é fundamental ele buscar esses caminhos. No controle da diabetes, informação, equilíbrio e movimento caminham juntos. Pequenas mudanças no cotidiano podem apresentar grandes passos para a saúde e para a qualidade de vida. Excelentes dicas. E quando o assunto é prevenção, o cuidado com os pés também é importante no tratamento entre pacientes com diabetes. Acompanhe.
Em meio ao silêncio, à reflexão e aos gestos que marcam a Semana Santa, a Faculdade de Medicina do Sertão promoveu nesta quarta-feira, 1º de abril, uma ação no SEDEC, Zona Rural de Arco Verde, que chamou a atenção pelo cuidado com o próximo. Inspirada no tradicional lava-pés, a iniciativa uniu fé, saúde e solidariedade em um só propósito: acolher, orientar e prevenir. Então, nosso objetivo hoje aqui é principalmente prevenir as consequências do pé diabético, que é principalmente a amputação. E quando você faz educação em saúde, orienta o paciente a saber cuidar dos seus pés, observar os pés, como enxugá-lo, como hidratá-lo, a gente consegue prevenir isso. E aproveitamos nossos estudantes para ensiná-los a ficar diante do paciente, se abaixar diante do paciente, ter a humildade de examinar os pés e ensinar o paciente a cuidar dos seus pés. Quando o médico faz essa tarefa, o paciente entende de quanto é importante fazê-lo. Então, se o médico examina o pé do paciente, ele começa a entender que ele vai fazer em casa. E é isso que a gente está fazendo com nossos estudantes e com a população que tem diabetes hoje aqui. O alerta é importante. Sem os cuidados certos, o diabetes pode trazer consequências graves, mas muitas delas podem ser evitadas. É a prática desde o primeiro período. Hoje nós estamos aqui com alunos do primeiro período que estão vivenciando uma prática de prevenção ao pé diabético. Então eles estão desde o início do curso já tendo esse contato com as pessoas, praticando uma ação de responsabilidade social, fazendo a prevenção à saúde. Então desde o início temos esse foco e a importância é que isso vai fazer parte de uma formação médica daqui a 6 anos. E é assim, desde cedo, que os futuros médicos aprendem, com técnica, com escuta e com presença. Então, foi uma programação importante, eu participei inclusive com os alunos agora da trilha da Misericórdia, juntamente com o Padre Adilson, um momento de reflexão, um momento de paz, um momento de silêncio, onde todos conheceram a trilha da Misericórdia e também o restante da programação agora, que é o atendimento aos pacientes aqui da localidade, aqui do SEDEC, Serra das Varas, sítio adjacentes, que é justamente esse projeto Pé Diabético, apoiado pelo Ministério da Saúde, inclusive, para poder prevenir as amputações de membros inferiores e membros superiores, o que é muito comum num paciente diabético, e esse tratamento vai ajudar muito. Então é uma ação social da Faculdade de Medicina do Sertão, que escolheu o SEDEC dentro da programação da Semana Santa para fazer o lava-pés com os alunos e fazer esse atendimento à população aqui da localidade. Parabéns à Faculdade de Medicina do Sertão, parabéns ao SEDEC, ao Dr. Paulo Santana, a todos que fazem essa grande instituição aqui em Arco Verde. A ação também chega onde muitas vezes o acesso à saúde não alcança, levando atendimento e orientação para quem mais precisa. Muito bom. Eu trouxe a minha mãe para ser atendida. Ela tem diabetes, problema muito sério nos pés. Foi muito bem atendida. A moça orientou ela muito bem como tratar o pé em casa. Graças a Deus foi ótimo. A gente precisa muito, mais vezes, essas coisas aqui, porque não temos. Para a gente ir ao médico é uma dificuldade total, porque atendimento para a gente só em Caraíbas. Aí foi ótimo, maravilhoso. Para a população, mais do que atendimento, o momento representa cuidado, atenção e oportunidade. Eles vieram lavar os pés de pessoas diabéticas. Escute bem, um serviço. Pois Jesus, quando lavou os pés, disse: o que eu faço, fazei-o também vós. Sendo ele o Deus, despojou-se de sua glória, se fez servo obediente. Vim para servir e não para ser servido. Eu estou muito emocionado com o que eu estou vendo pela segunda vez aqui no santuário. Pacientes, gente simples, gente pobre chegando, dizendo: onde está o médico? E eles olhando o pé do diabético, dizendo o que deve fazer, passando receitas, consultas médicas de graça e mais que isso. O gesto de ensinar aos acadêmicos, futuros médicos, que eles devem se inclinar diante de todo paciente, porque todo paciente carrega as chagas de Jesus na cruz. Entre a fé e a ciência fica uma certeza: cuidar do outro também é um ato de amor. Muito bonito esse tratamento que a Faculdade de Medicina do Sertão vem trabalhando com seus estudantes.
A humildade, como disse o Dr. Paulo, é fundamental para essa profissão. E no último bloco, já, nós vamos ter informações rápidas e novidades sobre o tratamento da diabetes no SUS e o quadro Inovação, Tecnologia e Saúde. A gente vai para o intervalo comercial e volta já. É rapidinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra a locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E estamos de volta com o Saúde em Evidência e eu quero agradecer a você que está nos acompanhando até aqui. E também agradecer aos nossos apoiadores que nos ajudam a construir esse programa, especialmente para você que está nos acompanhando aí em casa. Muito obrigada! E agora nós vamos saber as novidades e utilidades do tratamento em saúde. Chegou a hora do quadro Utilidades. O controle do diabetes depende de acompanhamento constante e, para muitos pacientes, o uso diário da insulina é indispensável para manter a saúde e a qualidade de vida. E aqui no município, esse acesso é garantido gratuitamente, por meio da rede pública de saúde. Meu bem, o que é que os pacientes que têm diabetes precisam trazer para receber a insulina aqui no CAF? Bom dia. Se for a primeira vez, a gente pede que traga xerox dos documentos, SUS, comprovante de residência, CPF, identidade e o isopor. Aí a gente faz um cadastro, faz um cartãozinho e o paciente fica pegando mensalmente a insulina. É que a gente distribui 2 tipos de insulina, NPH e regular. Aí o paciente pega a receita no posto, aí faz acompanhamento no posto durante 6 meses, a cada 6 meses renova, para o médico ver se precisa aumentar, diminuir. A procura tem crescido de forma significativa. Segundo a equipe, o aumento no número de pacientes que utilizam insulina chama atenção, principalmente entre gestantes diagnosticadas com diabetes durante a gravidez. Atualmente tem muitos diabéticos e aumentou muito o número de pessoas que tomam insulina, principalmente gestante. Agora na gravidez tem muita gestante que está fazendo uso de insulina. E vocês também recebem pessoas da zona rural, né? Recebemos. Temos muito paciente da zona rural que vem pegar insulina aqui mensalmente. A gente tem, a Anvisa liberou algumas novas insulinas, né, que são as canetinhas. Aqui, os pacientes também têm acesso a esse novo medicamento? Assim, depende da insulina. Tem na Geres, né, que é o estado, tem outro tipo de insulina que pega lá, que é a canetinha. Aqui, a gente recebeu algumas canetas do Ministério da Saúde, que são reutilizáveis. Só que foi poucas unidades. Aí a gente está esperando que o Ministério faça a reposição. Muita gente pegou, muita gente quebrou. Aí a gente está aguardando. Mas a gente tem também a caneta. Mais do que oferecer medicação, garantir acesso ao tratamento significa promover cuidado, segurança e qualidade de vida para quem convive diariamente com o diabetes. Olha aí, o SUS trazendo avanços
em saúde para os pacientes com diabetes. E falando em avanço, chegou a hora do nosso quadro Inovação, Tecnologia e Saúde com o Dr. João Bosco. Vamos ver que conhecimento sobre genética ele vai trazer para a gente hoje. Acompanhe. Olá, vou falar com vocês hoje sobre quando a gente deve pensar em fazer um teste genético se tiver uma história sua própria de câncer ou na sua família. Mas uma parte dos cânceres são causadas porque a gente nasce com alteração no nosso DNA que deixa a gente suscetível a ter esse câncer, né? A gente sabe que a maior parte dos cânceres são causados por fatores ambientais, porque a gente fuma, porque a gente come uma carne de lata que não devia, né? Ou por fatores exógenos, como a gente sabe às vezes asbestos, ou seja, outros componentes químicos. Mas tem uma parte desses tumores, que são em torno de 5 a 10% das pessoas que têm, que a pessoa nasce com essa fragilidade no seu DNA e saber disso faz toda a diferença, porque a sua prevenção, ou seja, a forma como você deve fazer os exames preventivos, vai ser muito diferente da população geral. Vou falar um exemplo em câncer de mama, que eu acho que foi o mais falado. Você tem uma ideia, tem mais de 70 mil casos de câncer de mama por ano no Brasil. Se a gente pensar, 10% desses casos, ou seja, em torno de 7 mil, nasceram com uma predisposição que a gente podia identificar precocemente e pegar essas mulheres e dizerem a elas: vocês não vão fazer a mamografia com 45 anos de idade ou 40 anos de idade, vocês têm que começar com o exame de mama aos 18 e com ressonância aos 25 anos de idade, o que é bem diferente da população geral. E faz toda a diferença para identificar um câncer cedo, onde a gente remove e cura, e um câncer tardio, onde a dificuldade de tratamento é bem maior. E foi isso que fez Angelina Jolie. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, ela anunciou que tinha achado uma alteração no seu DNA, um gene chamado BRCA, e, por conta disso, resolveu, na época, fazer uma retirada das mamas, que é um procedimento que não é obrigatório. Você pode fazer um segmento radiológico, como eu falei, você pode fazer esses exames de imagem mais frequentes, ou você pode realmente tomar a decisão de retirada das mamas nesse caso. Isso chocou o mundo, e o gene é chamado BRCA. E como o BRCA, a gente tem outros genes que aumentam o risco de câncer, por exemplo, de intestino, de câncer de pele, de câncer de pâncreas, por exemplo. Então, pensar que isso pode existir e fazer o teste vai fazer muita diferença. Quando a gente deve pensar nisso? Foi o que eu falei no começo do nosso programa. Se você tem qualquer câncer abaixo dos 50 anos, em você ou alguém da família, tem alguma coisa errada. Isso não é comum a gente ter um câncer tão cedo. Se você tem mais de um câncer na família, o pai teve de um jeito, o irmão dele teve de outro, principalmente se for do mesmo lado, ou seja, do lado da mãe tem muito câncer, ou do lado do pai tem muito câncer, a gente suspeita que naquela família, daquele lado da família, que pode ter descido para você ter herdado esses genes, tem uma alteração que aumenta o risco de câncer. Tá? Então, nessas situações, a gente deve pensar que pode ser de berço e buscar, né, conversar com seu médico sobre fazer um teste genético dessa natureza, que, como eu expliquei anteriormente, é muito simples. Só existe tirar um material de saliva, né, um cotonete bucal, que vai lhe guiar sua prevenção. Mas tem gente que me pergunta, muita gente me pergunta, por que eu quero saber se eu tenho um risco para ter um câncer? Por que eu vou querer saber disso tão antecipado? Você só vai me aperrear, como a gente diz no Nordeste, né? Veja, faz toda a diferença saber. Por quê? Nesse caso, não é você saber uma coisa que não pode fazer nada. Uma coisa é saber que você tem um risco de uma doença grave e não tem o que fazer. Se você for com informação, né, que vai perturbar a sua cabeça realmente, né, de qualquer um perturbaria, sem poder intervir. Mas nesses casos de risco de câncer é totalmente diferente. O que você implementar vai fazer toda a diferença entre você detectar precocemente ou não ter o câncer ou pegar tardiamente. Imagine feita Angelina Jolie, se ela não tivesse descoberto esse gene e não tivesse começado a ressonância dela cedo na vida, porque ela tivesse começado com 25. Ela com 32 tem um câncer. Detecta bem pequenininho, que a ressonância detecta com menos de 1 centímetro. Tira o câncer fazendo uma retirada de um quadrante ou de uma mama e fica boa, né?
Imagina se ela não soubesse essa informação, ninguém vai fazer exame de mama com 32, quando o tumor estivesse grande, palpável, ou quando tivesse uma metástase, é que ia aparecer algum sinal e você ia lá fazer, o que já daria muito mais trabalho, ou podia levar a um caso realmente de câncer sem tratamento. Então, entender alguns riscos geneticamente fazem muita diferença na condução de uma prevenção personalizada, diferente da prevenção na população geral. Então, nesses casos, saber faz toda a diferença. O conhecimento, nesse caso, é realmente poder para mudar a forma como você conduz sua saúde. Um outro ponto é que entender esse risco genético pode ajudar não só a você, mas também a sua família. Se você tem filhos, a gente uma vez encontrado em você o risco, por exemplo, quando for da idade adequada, por exemplo, desse gene de Angelina Jolie, em torno de 18 anos, a gente pode fazer na filha e no filho também. Saber se eles podem seguir com a vida normalmente, com a prevenção que a gente sempre faz, ou fazer essa prevenção diferente, com exames de imagem mais frequentes, ou com procedimentos cirúrgicos se forem necessários, ou com algum remédio que previna. Então não beneficia apenas uma pessoa, mas beneficia toda a família durante esse processo. Muito obrigada, Dr. João Bosco, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Está sendo muito bacana acompanhar semanalmente as informações sobre genética que o senhor traz para a gente. Muito obrigada. E o Saúde em Evidência fica por aqui. Informação, prevenção e qualidade de vida seguem caminhando juntos quando o assunto é saúde. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.